Então, existe essa brincadeira na gringa chamada Smash or Pass, que se você traduzir fica algo em torno de amasso ou passo. Basicamente pra dizer se você acha alguém atraente ou não, sabe? Se não me engano, a gente tem até uma versão brasileira que eu lembro que na época da escola os meus colegas faziam, que era casa, beijo ou mata, se não me engano. De qualquer jeito, essa brincadeira se popularizou bastante lá fora nesse último mês por conta de um vídeo que um youtuber chamado Markiplier fez com todos os 898 pokémons. A primeira coisa que eu pensei foi, pô, seria legal fazer um desses pra Genshin. Só que tem um problema, os únicos 4 personagens que eu iria passar seriam Sayu, Kiki, Klee e Diona, por motivos óbvios. Mas no geral não tem nenhum personagem de Genshin que eu ache feio, sabe? Então eu pensei em afunilar mais um pouco e transformar isso num casa ou passa. Porque casar seria algo bem mais complicado e que me faria pensar nos pontos positivos e negativos da pessoa numa vida comigo. E diferente dos vídeos de Smash or Pass, em que eles simplesmente falam Smash ou Pass, tipo, eles não dão nenhuma justificativa, eu vou falar o meu motivo de por que eu estou casando ou passando algum personagem. Acho que é bom lembrar que eu tô colocando meu gosto pessoal e você é totalmente livre pra discordar de mim. Também é importante citar que eu não tenho nenhum interesse real nesses personagens, é por puro entretenimento que eu estou fazendo esse vídeo. Até porque, né, são personagens que não existem e 2, eu não faço a menor ideia da idade que eles têm. Então se ajeita na cadeira, toma um gole d'água e aproveita o show. O Albedo tem uma certa dificuldade em expressar sentimentos. Isso com certeza ia acabar me atingindo cedo ou tarde, então eu passo. Eu realmente não conheço o suficiente da Aloy, eu ainda não joguei Horizon Zero Dawn, quem sabe um dia eu jogue, mas por enquanto eu passo. Eu gosto muito da personalidade da Ember e tenho certeza que ela seria uma ótima companheira. Eu caso. O Ito seria aquele tipo de marido bobão, mas que faz de tudo pra te fazer feliz. Com certeza eu caso. A Bárbara é um amor de pessoa, mas ela é extremamente dedicada à igreja e também é uma idol, o que torna ela uma pessoa muito ocupada. Ela mal consegue ter um encontro com a gente direito, então eu passo. Eu gosto muito da Beidou, mas se eu casasse com ela eu teria que passar 99% da minha vida dentro de um barco. Eu passo. Olha, me dói dizer isso, mas casar com o Bennett seria casar com alguém que vai te trazer problema todos os dias. Eu sei que não é culpa dele, mas eu passo. O Chongyun é um amorzinho de pessoa e você ainda teria garantia que não tem nenhum espírito assombrando a sua casa. Eu caso. O Diluc é um pouco sério demais, eu diria. Eu passo. Eu sei que a Eula tem motivos pra ser assim, eu sei que esse negócio de vingança é só um mecanismo de defesa, mas eu não ia aguentar uma pessoa sendo grossa comigo e falando de vingança por nada, então eu passo. Eu com certeza não iria aguentar o roleplay da Fischl por muito tempo. Eu passo. Me preocupa um pouco essa carga de trabalho que a Garil tem, eu sinto que talvez ela não tenha tanto tempo livre pra mim, mas eu gosto tanto dessa personagem que eu acho que eu daria um jeito de reconciliar isso com ela. Eu caso. O Gorou, além de ser um baita de um fofo, também dá ótimos conselhos. Então eu sinto que como marido eu poderia contar com ele sempre quando eu tivesse com algum problema na minha vida ou meio pra baixo. Eu caso. Então, como eu posso dizer que a Rutal é a personagem que eu mais casaria em todos os personagens de Genshin? Eu amo o jeitinho dela bem humorado, esse senso de humor que apesar de ser meio mórbido é bem contagiante. Também gosto como ela não costuma desanimar e sempre tenta achar uma solução pras coisas. Até mesmo pra vender caixão. Com toda certeza, eu caso. A Jin é outra com uma carga horária muito elevada de trabalho, tá sempre trabalhando, e pra piorar, ela ainda sacrifica a própria saúde por isso. Eu acho que eu me preocuparia demais com ela se eu casasse com ela e isso ia acabar trazendo problemas, então eu passo. O Kazuha é um viajante, ele tá sempre indo pra lá e pra cá, muitas vezes no barco da Beidou, e apesar de eu gostar um pouco de viajar, eu não ia gostar de ser um nômade andando por aí com o Kazuha. Então, a menos que isso mude, eu passo. Então, eu não sei se eu confio o suficiente no Kaeya pra casar com ele. Até no jogo ele é meio que uma incógnita, ele é um espião de outra nação e tipo, não dá pra saber exatamente o que ele pensa, ele parece ser até um pouco sádico às vezes. Eu passo. A Ayaka é um amorzinho de pessoa, eu gosto bastante do jeito dela e do jeito que ela nos trata no jogo. Se ela não me pedir 3 favores pra casar com ela, igual ela faz no jogo pela nossa amizade, eu caso.
O Ayato é mais um que eu acho que é ocupado demais pra um relacionamento. Eu passo. Eu sinto que com a Kiking a minha ansiedade iria piorar umas 10 vezes, considerando a pressão que seria ela querer tudo rápido. Eu passo. Eu, não ironicamente, teria medo de me casar com a Sarah. Não sei, o fato dela ser muito séria e literalmente uma general de guerra me dá um pouco de medo. Eu passo. Se eu não soubesse que a Lisa tem uma baixa expectativa de vida, eu casaria com ela com certeza. Mas sabendo disso, eu prefiro evitar esse sofrimento. Eu passo. A Mona é péssima em administrar o próprio dinheiro e prefere passar fome do que deixar de comprar alguns equipamentos caros de astronomia. E eu acho que se ela casasse não seria diferente e eu ainda teria que ajudar a sustentar esse vício dela. Eu passo. A Ningguang ama o dinheiro mais do que tudo e mantém vários homens interessados nela simplesmente por questões de acordos comerciais. Eu passo. Ok, existe alguém que não casaria com a Noelle? Tô falando sério, alguém aí não casaria? Eu caso. Eu sei que casar com o Razor seria um desafio, porque né, ele não entende muito os costumes humanos. Mas ele é tão amorzinho e parece que se você casasse com ele, você seria a coisa mais importante e ele protegeria você a todo custo. Então sim, eu caso. Desculpa, mas a Rosária tem bafo de cigarro. Eu passo. Seria muita hipocrisia eu passar a Jin, passar a Sarah e casar com a Kokomi? Seria. Vai me impedir? Não, eu caso. Outra que eu teria medo, a Shin-Yi. O fato dela ter um instinto assassino segurado apenas pelos poderes de uma besta iluminada me assusta um pouco. Eu passo. A Raiden me parece ser o tipo de pessoa que quando acha que tá certa é muito difícil convencer ela de que ela tá errada. Isso com certeza seria um problema. Eu passo. A Sucrose pode ser desastrada, pode ser estabanada, pode ter problemas de socialização, mas ela é um amorzinho de pessoa, não tem como não gostar dela. Eu caso. O Tartaglia literalmente te traiu. Eu não confiaria nesse homem nem pra regar minhas plantas quando eu viajasse no final de semana. Eu passo. Toma é o melhor marido de todo o Genshin Impact e você não pode me provar o contrário. Eu caso. Casar com o Venti pra quê? Pra ele me abandonar igual ele fez com o Mondstadt? Tu acha mesmo que o Arconte da Liberdade ia ficar preso num casamento? Ele ia me largar pra ir beber no bar toda semana? Eu passo. Comida boa todos os dias em troca de algumas explosões na cozinha. Parece justo, é o caso. Então, Xiao, de depressivo com a vida já basta eu. Eu passo. Se casar com Shingeki seria basicamente se casar com Resident Evil. Todo dia teria uma trollagem diferente na casa. Eu passo. Eu não só casaria com a Xinyan, como aprenderia a tocar bateria só pra fazer uma banda com ela. Sério, eu amo essa personagem. Eu caso com toda certeza. Desculpe se você é fã da Yae Miko, mas eu realmente não gosto nem um pouco da personalidade dela. Eu sinto que ela é um pouco egocêntrica demais, sabe? Eu passo. A Yanfei parece ser uma pessoa muito interessante de conversar. Também gosto do jeitinho dela e, pô, tu teria uma advogada pro resto da vida ao seu lado. Daria pra processar um monte de gente, eu caso. A Yoimiya também é uma pessoa muito alegre, muito divertida e muito de bem com a vida. Eu realmente gosto de pessoas positivas, eu caso. A Yonjin é mais uma que eu gosto bastante da personalidade, gosto bastante do jeito dela e me encanta bastante a cantoria dela, eu caso. Olha, o Zhongli com certeza não queria te trair, né? Porque isso seria uma quebra de contrato. Inclusive, nesse mesmo contrato, ele promete estar contigo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, te amando, respeitando e sendo fiel todos os dias da sua vida até que a morte os separe. Então eu diria que o mínimo que você pode esperar dele é que ele seja um bom marido. Meio quebrado de dinheiro, mas um bom marido. Então é o caso. Ok, eu confesso que eu me diverti mais do que eu imaginava gravando esse vídeo. E sim, eu fui bem chatinho com alguns personagens, porque se eu não fosse exigente eu ia acabar casando com todos os personagens também. Sendo sincero, eu não sou tão exigente assim em questão de relacionamento. Se a pessoa é gente boa e eu gosto dela, o resto dá pra resolver. Mas e você, já casou com o canal se inscrevendo nele? A gente tá próximo do 100k, hein? Então se você se inscrever vai ajudar bastante. Também não esquece de deixar um like e comentar aqui embaixo quais personagens você casaria e passaria. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!